Bem, pessoal, então dando continuidade à nossa aula sobre o Egito Antigo, quero mostrar aqui para vocês as múmias egípcias, então, como elas foram encontradas. Basicamente, foram encontradas, em sua grande maioria, no século XIX, né, quando ainda a arqueologia não era uma ciência, assim, muito, vamos dizer assim, produzida somente pelas universidades. Existiam muitos caçadores de recompensa, muitas pessoas que eram grandes aventureiros que iam atrás de artefatos históricos que eram valiosos e acabavam vendendo no mercado negro. Na hora de fazer a retirada das peças, eles não tinham muitos cuidados e tal, então muito disso se perdeu ao longo desse início da arqueologia. Mas basicamente os sarcófagos, eles tinham a carinha parecida com a carinha do morto, né? Eram embalados, as múmias ficavam todas embaladinhas assim, e assim elas foram encontradas, junto com os vasinhos canopos e tal. Os sarcófagos, que seriam o que a gente chama hoje de o caixão, né, funerário, eles eram muito bem ornamentados. Quanto mais rico o cara fosse, quanto mais poder ele tivesse, mais ornamento ele faria para poder demonstrar essa sua riqueza e esse seu poder. Ó. Essa aqui é uma múmia antes dela ser retirada as faixas, né? Muitas dessas múmias elas foram levadas para centros de pesquisa, universidades, foram feitas tomografias computadorizadas, uma série de estudos ali para como ciências auxiliares da arqueologia para você saber quais eram as condições de vida, né, pelo menos daqueles que foram mumificados, desses corpos, imaginar que um corpo desse tem 3.000 anos, né? Foram nessas pesquisas que se descobriu, por exemplo, que os egípcios, eles faziam, eles tinham habilidades médicas que eram incríveis, faziam o que era chamado de trepanação, que são cirurgias cerebrais. Eles faziam furos assim no crânio da pessoa, tirava a tampinha, mexia lá no cérebro, tampava de novo. Existem outras fontes que mostram quase que como se fossem aparelhos ortodônticos, assim, sabe, para segurar um dente, quando um dente caía, eles amarravam com fios de cobre e tal, né? Existem alguns relatos falando que parte dessas cirurgias médicas eram feitas usando o vinho ou a cerveja como anestesia, então davam um porre de cerveja no cara ou de vinho, o cara ficava meio daí pau lá com a com o procedimento cirúrgico, né? Então, assim, dizer que eles não construíram uma grande civilização, as fontes, elas rebatem isso, porque realmente os egípcios, eles construíram, eles tiveram entendimentos, assim, médicos, matemáticos, astrológicos, astronômicos, que foram fundamentais para a história do pensamento. Mesmo a construção da pirâmide, a forma como ela foi construída, né, ela permanecer até os dias de hoje sem desmoronamento, com toda a solidez que uma pirâmide tem, já demonstra pra gente que os egípcios realmente eram grandes construtores de prédios, né, de templos, estátuas e tudo mais, mas também grandes estudiosos do corpo humano. Só o processo de mumificação, como vocês viram, era um processo longo, dificultoso e tudo mais. Essa imagem que eu vou mostrar para vocês é a imagem de uma múmia. Essa múmia, acho que é o Ramsés, é o rei Ramsés, se eu não me engano, porque daí tinha as inscrições do lado, né, como o hieróglifo foi traduzido, né, numa famosa pedra de Roseta lá, um tradutor que fez comparações entre o persa, o grego antigo e mais os hieróglifos, conseguiu chegar a uma tradução. Então, hoje, um estudioso, um egiptólogo, ele consegue fazer leituras dos textos egípcios antigos. Essa imagem, eu acho ela muito interessante, porque ela tem aqui uma faca, né? E tem alguns textos na internet, alguns textos em manuais didáticos também, que dizem que essa faca do Ramsés, ela foi produzida com material de meteorito, então, tipo, era a faca, né? Não era só uma tramontina de serrinha, era a faca, tanto que ela tá ali pendurada no pescoço dele, provavelmente foi encontrada junto com os seus tesouros, né? Aqui outra imagem interessante de outra múmia também, olha, veja.
Aqui a gente vê assim até cicatrizes, porque o que a mumificação ela faz? Ela tira todas as partes moles do corpo e ela resseca o corpo. Então essa pele que a gente está vendo aqui por fora é a pele do morto realmente, os dentes preservados, né? Claro que cabelo, essas coisas acabou, né? Mas em algumas múmias a gente consegue ver até ligamentos, sabe, que foram preservados, porque a ideia era eles alcançarem então o reino dos deuses, né? Essas múmias hoje elas se encontram, nossa, feio de ver, né? Elas se encontram assim em museus, né? E com todo um esquema de temperatura, que tá o reloginho dela e tal, porque imagina, ela tava dentro de um lugar fechado, né? Ela tava envolta em linho, dentro de lugares assim bem acondicionados, e de repente agora elas estão expostas. A possibilidade de haver uma deterioração desse patrimônio histórico é muito grande. Na verdade, pensando do ponto de vista histórico, nem deviam ter sido tiradas desses lugares, mas como nós que somos das gerações atuais, nós temos curiosidade e faz parte do nosso conhecimento histórico ter a oportunidade de conhecer essas grandes civilizações, a gente gosta de ver, né? Então, por isso, eles tomam cuidado com todas essas questões de temperatura e pressão e tudo mais, para manter minimamente a múmia em condições parecidas com o que ela tinha quando estava lá dentro do seu túmulo eterno, né? Existe algumas, até filmes, assim, que falam isso sobre a maldição de Tutankhamon, né? Por quê? Porque no século XIX, quando aconteceram as primeiras pesquisas arqueológicas nas pirâmides egípcias e no Vale dos Reis, eles acabaram encontrando essas múmias e foram abrindo e foram pesquisando, meu Deus, o que é isso? Que legal, que coisa incrível, quantos anos tem isso e tudo mais. E em várias dessas expedições em sítios arqueológicos, aconteceu foi que vários arqueólogos acabaram morrendo em circunstâncias misteriosas e tudo mais. E isso acabou ficando na arqueologia a maldição da múmia, né? Que a gente vê muito em filme, assim, a múmia vai te pegar e tal. O que acontece é típico dessa imagem que vocês estão vendo. Vejam, eles abriram um sarcófago aqui que tem pelo menos 3.000 anos de idade. O cara tá sem luva, tá sem máscara, tá ali com a cara praticamente enfiada em bactérias que tem mais de 2.000, 3.000 anos, né? Então, e em lugares originalmente que eles entraram que eram um ambiente propício para ter bactéria, para ter fungos, para ter uma série de seres vivos ali que são insalubres para nós, né? Que não nos fazem bem. Então, por conta disso, acabam morrendo muitos arqueólogos e tal, e como o século XIX, 1800, é todo cheio ainda né, de fantasias e tudo mais, não existia uma ciência, assim, era o início das ciências, né, de todas as ciências, da história, da geografia, da arqueologia, da paleontologia, da geologia, ciências nasceram ali como disciplinas acadêmicas, então elas estavam formulando seus métodos, seus objetos de estudo, o que podia, o que não podia, né, então por conta disso acabou, muitas pessoas entravam em lugares dentro das pirâmides, por exemplo, que eram armadilhas, que existiam realmente, né, caíam de lugares altos, se estabanavam tudo lá embaixo, e aí colocavam na conta da maldição do faraó, mas não tem muito a ver com maldição do faraó, tem a ver, é claro, com a falta de cuidado e a falta de entendimento técnico que se tinha naquele momento. Uma coisa que eu falei para vocês, assim, e vou retomar bem rapidinho, é a barca sagrada. Então, por que eles colocavam uma moeda, né? Eles acreditavam que depois que o morto morria, né, o cara morria, o espírito dele ia pegar um barquinho, atravessar o barco sagrado, atravessar o Rio Nilo, e aí quando ele chegasse no final, lá, num final que é etéreo, não é o final do rio mesmo, é um final vamos dizer assim, religioso, né? Místico, religioso, ele ia encontrar então o Osíris no tribunal de Osíris para pesar o coração, para ver se o coração dele era mais leve do que uma pena, porque se o coração dele fosse mais pesado que uma pena, significaria que ele foi um cara que não foi tão bonzinho com o seu povo e tal, então ele tinha uma consciência pesada, então era simbólico, né? Mas ao atravessar o rio, ele teria que pagar o barqueiro, então por isso que se colocava as moedas nos olhos, tá
certo? Na próxima aula eu vou falar para vocês, na próxima parte desse vídeo, eu vou falar para vocês sobre um faraó que foi bem importante na história, que é o Akhenaton. Ele fez uma experiência monoteísta dentro do Egito, que não deu muito certo, e algumas outras coisinhas importantes. Então, acompanhem as aulas da professora, já é?